boa tarde. Então vamos começar a nossa mesa hoje sobre o teatro, as possibilidades do teatro político e aproveitando para lançar a tradução do livro da peça Uma Temporada no Congo, do MCZ. Então eu fico bastante feliz e honrada de fazer parte desse trabalho. Então contar um pouquinho, contextualizar um pouquinho para vocês como aconteceu, porque eu agradeço muito ao GT por isso, porque o meu contato com o Felipe, que vai falar daqui a pouquinho, da editora Temporal, aconteceu em 2019, no encontro do GT de Curitiba. Então, na época eu fiz uma comunicação sobre a peça A Encruzilhada, de Cossy Fui, um dramaturgo togolês, que também já foi traduzido e vai ser lançado no ano que vem, isso do ano que vem, também pela editora Temporal. E depois com os contatos, durante a pandemia, com o Felipe, com várias peças que a gente tem no nosso coletivo de teatro e grupo de pesquisa que a gente tem traduzido, fomos conversando sobre possibilidades de tradução e o Felipe propôs então a tradução do Uma Temporada no Congo, né? Nesse momento aí nós reunimos um grupinho, né, do qual o Vicente faz parte, e a Juliana Mantovani, que não pôde estar presente, e a gente fez um processo de tradução coletiva, que é o que a gente tem o hábito de fazer no coletivo, né? Em geral, a gente monta a peça e vai traduzindo ao mesmo tempo, né? A gente faz esse processo de ir traduzindo au fur et à mesure, né? A gente diz isso para você, na medida em que vai encenando, vai traduzindo, né? E a gente faz esse processo no coletivo. A Encruzilhada do Cossy Fui foi feita dessa forma. Nesse caso, a gente foi fazendo juntos mesmo, e lendo, né, em voz alta, e aí fazendo as escolhas. A gente traduzia os pedaços, cada um por si, depois se reunia. Então foi um trabalho assim, muito bacana, porque foi feito coletivamente, de fato, né? Foi de fato coletivo. Então, assim, é importante ressaltar mais uma vez a importância de MCZ, né, que nasceu na Martinica no ano de 1913. Então a Martinica, como um território francês da além-mar, né, é França, vamos dizer assim, né, não é França metropolitana, mas é França. Homem político importante, com uma carreira política importantíssima, poeta, ensaísta e dramaturgo, né? Na verdade, ele tem 3 peças, né? Uma Temporada no Congo, A Tragédia do Rei Christophe e Uma Tempestade, né? E todas estão em processo de tradução, né? De publicação no Brasil, né? A partir de traduções mais recentes do discurso sobre o colonialismo, né? O César voltou a estar presente na academia, no teatro, na poesia, o que nos dá muita alegria, né? Se a gente for pensar que a produção dele nos anos 50, 1950, 40, né? Hoje a gente está voltando a ler César, né? Novas traduções, né? O que é muito importante nessa época que a gente vive, em que a gente está discutindo, né? As correntes decoloniais, contracoloniais, né? Então eu acho que é muito precioso, né, nessa época, agora em 2022, a gente traduzir e ler César, né? Além disso, essa peça é baseada em fatos verídicos e que eram quase contemporâneos, né? Foram poucos anos de diferença entre a morte do Patrice Lumumba e a escrita da peça, então tudo muito próximo, e mesmo assim o MCZ conseguiu testar esse distanciamento, né, para escrever a peça, né? Muitos dos discursos do Lumumba são discursos dele que o MCZ conseguiu ainda deixar mais poéticos. O próprio Lumumba era poeta, então ele já tinha uma linguagem poética, e o César deixou isso ainda mais poético. Então tinha momentos da tradução que a gente se emocionava com o texto e a gente foi realmente se apaixonando
pelo texto na medida em que a gente traduzia, né? Nós encontramos algumas montagens feitas, gravações, né, que são disponíveis na internet, e o Felipe com a equipe fizeram um trabalho lindíssimo de fotografias, né, de conseguir os direitos de algumas fotografias de uma montagem, e que realmente fez do livro um volume precioso e muito bonito, a meu ver. Então, nesse processo de tradução, a gente percebeu que várias palavras, né, várias situações históricas ou nomes de locais não ia ficar muito claros para o leitor brasileiro, e aí o João Vicente teve a ideia de fazer um glossário. E depois, em conversas, né, com o Felipe e a equipe, a gente falou, não, esse glossário vai ficar melhor em notas, e a gente foi conversando sobre essas ideias, né? Então, aí eu quis convidar o João Vicente para falar um pouquinho como é que ele se inspirou dessa ideia de fazer o glossário e de falar também como foi para ele essa experiência de tradução coletiva que a gente teve, né, nesse processo que durou uns 8 meses ali, né? De bastante trabalho, mas de um trabalho muito prazeroso. Obrigada, João. Então, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar aqui do sexto seminário de dramaturgia e teatro, organizado pelo GT da POL. Então, vou falar um pouco da experiência de tradução, e especialmente, né, desse texto de aparato, do paratexto. Então, nós iniciamos a conversa sobre essa tradução ainda em 2021, e na virada para 2022 nós já estávamos trabalhando efetivamente na tradução, a partir da última versão da peça, já que ela teve algumas reedições que repercutiam as encenações e as interações do autor, Aimé Césaire, com os diretores dos grupos de teatro que montaram, especialmente Jean-Marie Serrault. Nós já sabíamos de antemão da responsabilidade e das possíveis dificuldades oriundas de traduzir um autor da envergadura de Césaire e uma peça da magnitude de Une Saison au Congo, que, de certa forma, nós podemos dizer que é a culminância de um trabalho dramatúrgico de Césaire. Trabalho iniciado com Os Cães Calavam, que vai sair pela Temporal, A Tragédia do Rei Christophe, já publicada no Brasil, e Uma Tempestade, que também vai sair pela Temporal. Quando digo sabíamos, não é um plural de modéstia, mas porque nós trabalhamos coletivamente em uma equipe de tradutores formada pela Glória Magalhães, a Juliana Mantovani, também professora do Pós-Lit e do IFB em Brasília, e eu. Durante o processo, que alternava momentos de tradução e, consequente, pesquisa individual, e momentos de discussão e edição da equipe como um todo, nós notamos que uma rede muito extensa e profunda de conhecimentos foi mobilizada por Césaire na fatura dessa peça, e que para traduzi-la precisávamos tentar não fazer uma genealogia completa do texto, mas estar em contato com as possíveis fontes. É preciso dizer que os estudos críticos sobre a peça, como demonstram teses, livros, artigos já publicados, recorrem a esse processo. O processo de buscar as fontes e referências de Césaire. Vários desses artigos e livros foram valiosos para a elaboração da tradução. Um dos mais importantes talvez seja um livro chamado Le Livre Noir du Congo, Congo, Katanga e Angola, que é um livro escrito por 2 jornalistas e que, de uma forma muito interessante, começa, por exemplo, com um evento sobre as 2 principais cervejas vendidas no Congo na época, que é justamente essa discussão entre as 2 cervejas que começa a peça de Césaire. Então as referências são muito claras entre esse livro jornalístico e a peça. Para toda tradutora, tradutor, uma questão que sempre surge é incluir notas ou não. Elas se intrometem no texto, a gente está explicando o texto e, consequentemente, tirando um papel ativo do leitor ou da leitora. Então, o primeiro ponto que contou a favor da inclusão das notas foi que, ao pesquisarmos, notamos que, apesar de uma boa parte das vezes as fontes não serem escassas, elas estavam também em língua francesa, a mesma língua da obra. Portanto, não apresentar a obra, as notas, poderia significar deixar uma série de referências restritas ao público que pudesse realizar pesquisas na língua de partida.
o que não nos pareceu ser a melhor decisão. A tradução que se apresenta agora tem, sem alguma dúvida, um papel de democratização da arte e do conhecimento e, portanto, humanização, não podendo um rigor de certas correntes tradutórias se interpor a isso. Durante o processo de finalização da edição, nós propusemos inicialmente um glossário, como a Manuela falou, possivelmente por pudor de nos intrometermos na obra. Lembrando que no texto de partida, Cesare inclui apenas 3 notas e muito curtas. Em debate com a editora, com o Felipe aqui presente, com a Juliana também, nós chegamos à conclusão de que incluir essas notas, que são uma espécie de memória de tradução, na forma de notas, seria interessante. Ao final, nós chegamos a um texto que compartilha pelo menos 103 notas de fim, e as notas de rodapé são apenas as do autor. As notas dão explicações mínimas para a compreensão de referências e possíveis alusões de Cesare. Durante a pesquisa, descobrimos que, apesar de uma figura atuante nas questões relativas à comunidade negra e, por extensão, à África, Cesare, naquela altura, ainda não tinha visitado o continente. Por outro lado, um elemento que, inclusive, ele coloca no corpo da peça é que as informações sobre o processo de colonização e dos movimentos de independência do Congo e dos restantes dos países africanos tinha poucas informações na imprensa ou informações enviesadas. Então, citando um trechinho da peça, né, ele fala: a imprensa mundial, a belga especialmente, está furiosa contra nós. Vocês que estão na imprensa mundial, cristã, civilizada, me digam. Então, as notas representam uma memória de tradução, mas gostaríamos também que fosse o ponto de partida, uma provocação para as pesquisas que certamente se proliferarão agora. Elas apresentam uma diversidade grande de assuntos. São topônimos, como os nomes dos vulcões, das montanhas, os nomes das cidades que têm variações, por exemplo, a cidade de Leopoldville, que era uma homenagem ao rei Leopoldo, que também é chamada de Leô, uma espécie de apelido, e que mais tarde vai ter o nome substituído, depois da independência, para Kinshasa, né? Brazzaville, como francês, que às vezes é Brasa, simplesmente. Então, nomes de personagens históricos que o Cesare alterna, às vezes citando o próprio nome, como é o caso do diplomata sueco Dag Hammarskjöld, ou quando ele faz pequenas alterações, mas que dão a ver qual é o personagem. Por exemplo, o personagem da peça Tsungui, que é uma referência ao político Moise Tshombe. Temos também termos em línguas africanas, como o Huru, em Swahili, temos em Lingala também, formas locais do francês, como é o caso da forma de dizer independência, que os locais diziam dependa, e não indépendance, nomes de grupos étnicos, partidos políticos, eventos políticos relacionados, trechos de canções, como o clássico Indépendance Tcha-Tcha, e até citações bíblicas. Assim como nos textos de aparato, a edição de Uma Temporada no Congo traz um prefácio, as notas, que eu já referi, sugestões de leitura, fichas técnicas das montagens, um rico pós-fácil do antropólogo congolês, mas que vive no Brasil. E não podemos deixar de citar as fotos da montagem do Teatro Nacional Popular na França, de 2013. Então, como afirma o tradutor André Markovitch, quando lemos, os olhos deslizam. No entanto, quando traduzimos, os olhos mergulham. Traduzir é uma leitura na vertical. Com as diversas notas dessa edição, convidamos as leitoras e leitores da presente edição, de Uma Temporada no Congo, não apenas a ler, mas a traduzir conosco, no sentido mais amplo da atividade chamada de tradução. Já que traduzir é necessariamente se relacionar, que as relações do Brasil se diversifiquem e se ampliem com a chegada desse texto, que ele chegue às pós-graduações, seminários, colóquios, congressos, mas também às salas de aula, rodas de conversa e às palmas. Obrigada. Eu trabalho com o João
Vicente já há algum tempo, né, que a gente trabalha juntos e é sempre um prazer te ouvir e trocar experiências com você e uma honra também. E sempre lembrando, né, da Juliana Montovani, professora do Instituto Federal de Brasília e membro do POSLIT, né, que também participou da tradução. E aí, agradecer mais uma vez ao Felipe, né, várias trocas de conversas, de WhatsApp, né, o que a gente vai fazer, querendo fazer projetos juntos, e agradecer novamente ao GT, ao André por nos receber aqui, a Priscila, e por possibilitar, né, porque o GT possibilitou esses encontros, né, e essas trocas. Então, Felipe. Bom, também começar agradecendo a Glória, ao André, bom, a Priscila, né, todo o grupo do GT, por ter possibilitado, né, estar aqui agora e apresentar ao público essa peça tão interessante, né, que nos falta tanto, né, pelo que ela traz, não só como peça, mas pelo que ela nos traz de conhecimento sobre a República Democrática do Congo. Né. E, bom, acho que vocês dois já apresentaram bem a edição. O João Vicente fez uma apresentação detalhada, então acho que muito do que eu ia falar já está um pouco dito, né? O que eu gostaria de também ressaltar um pouco em relação às peças do Césaire, que são 4, né? Além dessa uma temporada no Congo, que é de 66, nós temos a Tragédia do Rei Christophe, de 63, e Os Cães Se Calavam, que ela surgiu como poesia em 46, depois foi publicada como, a primeira publicação como peça mesmo, como dramaturgia, foi em 53, se não me engano, né? E Uma Tempestade, que é uma peça posterior, a única peça posterior a essa, que é de 69, que é uma releitura da Tempestade do Shakespeare. E em breve nós vamos ter, bom, talvez não tão breve, mas nós vamos ter essas 4 peças, que são todas as peças do Césaire, publicadas em português no Brasil. Agora nós temos uma temporada no Congo, mas também a Tragédia do Rei Christophe pela editora Cobogó. Então, isso está um pouco numa ideia de trazer toda a dramaturgia que, bom, não é tão extensa, mas vamos dizer, quantitativamente, mas qualitativamente ela é fundamental. Enfim, é ótimo que junto com a Cobogó possamos trazer todos eles, né, para o Brasil. E, bom, todas elas giram em torno da temática da colonização, não só de países africanos, né, uma ilustração de países africanos, e de países da América Central, de onde o próprio Césaire, de onde ele vem, né, o país natal dele, que é Martinica, e o tema da independência também, né? Então acho que esses são os grandes temas assim, da dramaturgia do Césaire. Bom, dito isso, primeiro eu queria dizer que a primeira vez que eu li a peça em francês, porque ela não estava traduzida, né, eu não tinha conversado, né, é uma peça que me chamou muita atenção pela dificuldade de tradução, não só pelo vocabulário, pelo fato de se tratar de uma cultura de um país pouco conhecido por nós, né, mas também pela multiplicidade da linguagem, né, de registros, de status de fala, uma tessitura de linguagens díspares, diferentes, que fazem parte da costura da peça, né? E a tradução, assim, esse desafio foi totalmente vencido pelos tradutores, pela Glória, pelo João Vicente, pela Juliana, que a tradução realmente ficou primorosa. E é isso, né? Acho que era um grande desafio mesmo. Bom, mais alguns comentários, talvez, a respeito da edição. Bom, a necessidade do glossário, como o João Vicente disse, é uma necessidade que também foi sentida, nós também sentimos na editora, né, ao ter contato com o texto, a necessidade de trazer isso, a ideia que o Vicente falou, de democratizar esse conhecimento, né, sobre um país que inclusive, nós não estudamos a história da África, a história dos países africanos no Brasil, então muitas coisas, provavelmente se fossem sobre outros países
vamos dizer, europeus ou enfim, países mais centrais a gente conheceria, no Congo a gente tem que partir de um pressuposto de conhecimento comum muito anterior, né? Então acho que, a meu ver, as notas que depois, o glossário que depois viraram notas, enfim, tem uma função importante nesse sentido, né? Bom, além do glossário, nós também temos o texto do Kabengele Munanga, que é um antropólogo da própria República Democrática do Congo, né? Ele nasceu na República Democrática do Congo, então tem uma relação, vamos dizer, afetiva, né, de vida com o país, não só intelectual. E é como, para mim, o texto dele foi um pouco como aquela coleção Primeiros Passos, o que é a República Democrática do Congo, né? É um pouco isso, para a gente entender um pouco onde é que a gente está entrando. Então, acho que ele é muito interessante por conta disso, né? Além, bom, as fotos, que já foram comentadas, são todas as fotos que estão no livro, inclusive na capa do livro, foram tiradas numa montagem do TNP, do Teatro Nacional Popular da França, né, um teatro histórico, conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Então, foi uma montagem de 2013 em Paris. Só que essa mesma montagem que se deu em Paris e que foi lá fotografada, então, ela também esteve na Martinica. Então, ela também se apresentou no país natal de Césaire. O nome do fotógrafo é Michel Cavalcas, imagino que se pronuncia assim em francês, e a montagem, essa também montagem do TNP, também está nas fichas técnicas, né, que, como o João Vicente mencionou, estão no final do livro, informando algumas informações, informando todo o elenco, todas as pessoas envolvidas nas montagens que foram as mais importantes, né, pelo menos as mais conhecidas, né, da peça. E, bom, encerro então aqui a minha fala, e voltando a agradecer mais uma vez pela minha participação, pelo convite a participar daqui. Muito obrigado. E o trabalho coletivo entre os tradutores, né, e o trabalho coletivo com a editora, né, foi de relações assim, muito cordiais sempre, então foi muito rico, né? Que eu acho que a gente, cada vez, mesmo quando a gente discordava, né, a gente conversava e várias revisões, então agradecer o trabalho cuidadoso, né, da sua equipe, de vocês, né, que é um trabalho de fato muito cuidadoso, muito minucioso, né, e então é um trabalho que a gente espera que chegue realmente às escolas, as escolas de ensino médio, fundamental, porque é um texto importantíssimo, né? Então, obrigada. Agora a gente vai fazer uma leitura de alguns trechos, né, dos discursos do Lumumba, e só para dar um pouquinho gostinho para vocês de quererem ter o livro, ler a peça, montá-la, né? Então, muito obrigada. Lumumba fala ao povo sobre o passado e o futuro do povo. Eu penso nos esquecidos. Nós somos os que tiveram as posses tomadas, os que foram espancados, os que foram mutilados, os que eles menosprezavam, os que eles cuspiam na cara. Boys de cozinha, boys de quarto, boys, como vocês dizem. Lavadeiras, fomos um povo de boys, um povo de pois não humano. E para quem duvidasse que o ser humano pudesse não ser humano, bastava olhar para nós. Se todo o sofrimento que se podia sofrer, nós sofremos. De toda a humilhação que se podia beber, nós bebemos. Mas, camaradas, o gosto de viver, eles não puderam da nossa boca tirar o sabor. E nós lutamos, com nossos parcos recursos, lutamos. Durante 50 anos, e aí está, vencemos. Nosso país está agora nas mãos de seus filhos. Nosso, este céu, este rio, essa terra, nosso, o lago e a floresta. Nosso, Caricimbi, Niriagongo, Nimuaragira,
Miquenou, Eu, as montanhas erguidas da própria palavra do fogo. Congoleses, hoje é um dia grande. É o dia em que o mundo recebe entre as nações Congo, nossa mãe, e sobretudo Congo, nosso filho. O filho das nossas vigílias, de nossos sofrimentos, de nossos combates. Camaradas e irmãos de combate. Que todas as nossas feridas se transformem em mamas. Que cada um de nossos pensamentos, cada uma de nossas esperanças seja ramo para renovar o ar. Por como, considerem, eu ergo acima da minha cabeça, o carrego no ombro, 3 vezes cuspo na cara dele, eu o coloco no chão e pergunto a vocês, de fato, vocês conhecem essa criança? E todos vocês respondem, é Congo, nosso rei. Eu gostaria de ser Tucano, o belo pássaro, para ser, através do céu, anunciador para raças e línguas, que Congo é nascido para nós, nosso rei. Congo, que ele viva. Congo, nascido tarde, que ele siga o gavião. Congo, nascido tarde, que ele encerre a discussão. Camaradas, tudo está por fazer, tudo está por ser refeito, mas nós o faremos, nós o refaremos. Por como? Retomaremos uma a uma todas as leis, por como? Revisaremos um a um todos os costumes, por como? Perseguindo a injustiça, recuperaremos uma após a outra todas as partes do velho edifício, dos pés à cabeça, por como? Tudo que está curvado será reerguido, tudo que está erguido será realçado, por como? Eu peço a união de todos, eu peço a devoção de todos, por como? Uru. Patrícia Lumumba responde a Mucur. Você tem razão. A hora não é para efusões sentimentais. Quanto à palavra neutralização, eu sei disso melhor que você. Em todo caso, eu mereço melhor que você o sentido e o alcance dela. Você pensa na África algumas vezes? Pois bem, olha aí. Não precisa de mapa com alfinetes na parede. Ela está gravada na palma das minhas mãos. Aqui, a Rodésia do Norte, seu coração, o Cooperbelt, o cinturão de cobre, terra silenciosa, exceto de tempos em tempos, um xingamento de contramestre, um latido de um cão policial, o zunido de uma pistola, é um negro que abatem e que cai sem dizer uma palavra. Olha ao lado, a Rodésia do Sul, estou falando de milhões de negros espoliados, expropriados, enclausurados nas townships. Ali, Angola, principal exportação, nem açúcar, nem café, mas escravos. Sim, meu coronel, escravos. 200 mil homens entregues todo ano às minas da África do Sul, em troca de um bom dinheiro, que entra fresquinho nos caixas vazios do papai Salazar. Pendurado como um trapo, esse ilhéu, essa rocha, São Tomé, a sua pequenez se empanturra de negros de forma inacreditável. Aos milhares, aos milhões, é o presídio da África. Nosso filho caçula enviaram para São Tomé, porque ele não tinha papel. Ai, Aurélio, nosso filho não voltou. Nosso filho, a morte o levou. Ai, Aurélio, enviaram ele para São Tomé. Engraçado. Você não conhece essa canção? Eu ensinaria você, Mucuto, se você me desse tempo. Finalmente, mais abaixo, a África do Sul, a horda racista armada de seus tanques, metralhadoras, canhões, aviões, sua Bíblia, suas leis, tribunais, imprensa, seu ódio, suas mentiras, e mais ainda de seu coração duro e feroz. Mucuto, aí está a nossa África, subjugada, amarrada, pisoteada sobre a mira de uma arma. Você me diria, ela tem esperança, ela sofre, mas ela tem esperança. É verdade, pois do fundo do abismo ela vê abraçar e rosear a superfície e faz crescer o ponto de luminosidade. Ela tem esperança, por que não? Houve Gana, a Guiné, o Senegal, o Mali, e vou além, Daomé, Camarões. Anteontem, o Togo, ontem, o Congo. Então a prisioneira África pensa, amanhã é minha vez, e amanhã não está longe. E ela cerra os punhos e ela respira um pouco melhor. A África, já o ar de amanhã, o ar fresco, são e salgado. No culto, você sabe o que está prestes a fazer? O pequeno quadrado de luz no alto da cela do prisioneiro. Você está puxando em cima dele uma cortina de sombra. O grande pássaro arco-íris que visita o teto de 150 milhões de homens, a
A serpente dupla, que de cada lado do horizonte se ergue e persiste para conjugar uma promessa de vida, uma prova de vida e de céu. Você o abate com um único golpe de seu bastão e vê cair sobre o continente inteiro as pesadas dobras escamosas das maléficas trevas. Lumumba fala com seus companheiros de caça, Impolo e Oki. Impolo, não me arrependo de nada. O arquiteto não vai do início ao fim consolidando a casa? Minha função, no céu escuro e no horizonte obstruído, era desenhar com um só traço encantatório a curva e a direção. Agora tudo está salvo. E depois, não podemos subestimar nossas forças, elas são imensas as nossas forças. Cabe a nós saber como nos valermos delas. Veja aqui, são 2 cartas que acabei de receber e que escaparam da vigilância dos capangas de Mocuto. Uma é de Van Laerte, a outra de Luiz. Não acho isso maravilhoso? Luiz, um espanhol. Me digam, o que tem a ver com Congo? Afinal de contas, essa gente aí também tem seus problemas. E Van Laerte, um belga. Meu amigo, meu irmão de Bruxelas. Vejam, tenho certeza que neste momento, neste instante, ele pensa em mim como eu penso nele. Quem de vocês diria que no meio da pilhagem do destino destruidor, nós fomos, ele e eu, capazes de manter esse grande tesouro fraternal? Uma amizade além sangue, é isso mesmo. Eles são dos nossos, pois eles sabem que isso que está acontecendo aqui não é nosso fado, não é o fado da África, é o fado do ser humano, do próprio ser humano. Quanto à África, eu sei que apesar de sua fraqueza, de suas divisões, ela não nos abandonará. Afinal, barro, sol e água, desse solene encontro, aqui surgiu o ser humano. O que é, senão, dissipando a névoa de viver, uma certa maneira de se manter de pé e levantar a cabeça? Impolo, é isto. Eu falarei com os soldados, eles são congoleses, tocarei seus corações. Vamos, camaradas carcereiros. Uma cerveja? Mas me desculpe, só tem polaco. Lumumba discursa a seus carcereiros e aos soldados. Soldados, eu estou vendo que muitos de vocês são batetela. Fico feliz. Eu mesmo sou um Motetela. Essa etnia é a que travou o último combate com os belgas. Isso já tem 60 anos, salvando a honra do Congo inteiro. Tanto que, mesmo apoiando uma disputa e travando um combate, talvez o último, para impedir que o país caia sob um jugo de um novo colonialismo, cumpro, se assim posso dizer, meu ofício Motetela. Soldados de outras etnias, vocês não têm menos da minha confiança. Eu sei que o exército, como um todo, é leal a mim, como ao seu chefe legítimo. E Mocuto só poderia ter conseguido o seu golpe subornando não o exército, mas um batalhão de paras generosamente empanturrados e tratados pretorianamente no Hotel Meli. Em parte, graças às gorjetas americanas, em parte e acima de tudo, graças aos fundos que seriam usados para pagar os seus soldos. Mas vocês, soldados, vocês não são daqueles do Meli. Eu sei bem o que vocês são. Vocês são da luta e do trabalho árduo. Vocês têm um futuro obstruído. Vocês são do soldo, da fome, do soldo do não pago. E é da magreza de vocês que esses senhores engordam. Infelizmente, sim. Quando nomeei os primeiros oficiais negros, o primeiro general, o primeiro coronel negro, não imaginava que tão rápido quanto pulsa a lava de um vulcão, uma casta de cães vorazes e insaciáveis teria nascido. A casta dos coronéis e dos novos senhores. E é essa casta que confiscou em seu proveito, em seu único proveito, as vantagens que vocês teriam direito de esperar de nossa revolução congolesa. Obrigado, valente cantador. Com 10 batidas, você teria, se fosse preciso, elevado a minha coragem e aumentado a minha força para desafiar o mundo inteiro. Aliás, contar o quê? Detalhes? Por que detalhes? Tenho coisas melhores para contar. Tenho a África para contar. Ai, África, os olhos, as costas, o flanco. Europa, tuas garras. América, teu bico. Ásia, Ásia. Ah, essa busca de excremento de rostos. A África é como um homem que na penumbra
se levanta e se descobre assaltado pelos 4 pontos do horizonte. Vejo a África assaltada de todos os lados por aves de rapina. Ela mal se protege uma e outra já está sobre ela com seu bico gotejante. Outra coisa, o Congo. É um pouco como a nossa dança no Congo, das 12 máscaras. Tínhamos riqueza, beleza, segurança, remédios poderosos, e então a inveja surge. E depois o espírito do mal, que saqueou tudo de seus poderosos daulas, fazendo desfinhar as bochechas de nossas virgens, derrotando nossos guerreiros, trazendo corrupção e disenção. Foi horrível. Ao final, graças a Deus, o espírito do mal é vencido por sua vez, e acorrentamos entre nós a prosperidade. Vocês ouviram? Todos vocês? Estamos trazendo de volta a prosperidade ao país, e saberemos mantê-la. Mama Makosi, eu quero que todo mundo a beba pelo retorno da prosperidade entre nós, a instalação da prosperidade entre nós. Mas não sejamos egoístas. Eu também quero dar a boa notícia aos nossos amigos estrangeiros, ao mundo inteiro. Convoquem os jornalistas. O que posso fazer, além de estender a mão a vocês, com todas as minhas forças, acima das minhas forças, mas assim como não vesti a pele de leopardo, não vestirei a estola. Devo decepcionar vocês. Não sou Simon Kimbangu. Ele quis devolver a força a vocês, nosso engole cangolês, e por isso merece permanecer em nossas memórias. Ele quis chegar a Deus por si só, reivindicar a Deus como embaixador de vocês, e por isso ele merece que vocês o glorifiquem. Mas não foi somente Deus que os brancos confiscaram em benefício próprio, e não foi somente Deus que os brancos capitalizaram, e não é somente Deus que a África está frustrada, é dela mesma que a África é roubada, é dela mesma que a África tem fome. É por isso que não quero nem Messias nem Mahdi. Como arma tenho apenas a minha palavra, falo e desperto. Não sou um reparador de erros ou um fazedor de milagres, eu sou um reparador de vidas. Falo e devolvo a África a si mesma. Eu falo e devolvo a África ao mundo. Eu falo e, atacando na base opressão e servidão, torno possível, pela primeira vez, a fraternidade. Patrice Lumumba fala como primeiro-ministro aos jornalistas. Sentem-se, senhores, como puderem. Desculpem o lugar, isso não tem importância, ou melhor, tem uma importância extrema. Lugar popular, humilde lugar, aqui ao menos bate, à sua maneira, o coração do Congo. Quer dizer, muito mais forte e franco que em todos os palácios presidenciais e ministeriais. Chamei vocês aqui para anunciar e para que anunciem ao mundo que o Congo resiste. Estou retomando efetivamente o controle dos assuntos do quais só um ato arbitrário, um golpe de Estado pueril pôde me afastar. Minha política, a política do meu governo, o único governo legal deste país, visará restaurar em todo o país e em todos os domínios a autoridade do Estado. Manter e reforçar em toda parte e em todo o país a unidade do Congo. Mas nem por isso ela será uma política de represálias. Pretendo, em vez disso, acabar com a era das guerras civis e construir com dignidade e decência a nossa vida. No plano internacional, eu conto com vocês, meus senhores, para acalmar a opinião mundial. Meu governo, fiel ao princípio da neutralidade positiva, terá como principal preocupação estabelecer ou manter relações amistosas com todos os países estrangeiros. Mas, além disso, é preciso que entendam que o Congo é um país independente, que quer permanecer independente, plenamente independente e soberano,
e que parem por toda parte de ver em nós esse figo pré-temporada de que fala o profeta, que o colhe, o vê, e tão logo é colhido, tão logo é engolido. Agradeço por se preocuparem a tal ponto com a minha situação pessoal. Eu lhes asseguro de imediato, sou o primeiro-ministro da República do Congo, investido da confiança popular, investido da confiança do parlamento. Confiança essa renovada recentemente por uma votação indiscutível. E se hoje estou livre, protegido das ofensas de inimigos, é graças à ação eficaz do povo congolês. É, portanto, com toda a legitimidade e pleno direito que falo em nome do Congo. Vocês têm, senhores jornalistas, o nobre ofício, o de instruir e informar. É o que peço que vocês façam, de maneira íntegra e honesta. A África precisa da minha intransigência, sobretudo quando tantos outros transigem pelas suas costas. Para responder à sua pergunta tão precisa, não quero, pela minha presença, endossar uma política que renega, e muito menos dar apoio a uma equipe formada por uma corja de corruptos e traidores. Ah, esse orvalho sobre a África. Camaradas, eu estou assistindo, eu estou vendo a árvore do flamboyant. Pigmeus, machados, se apressam ao redor do tronco precário. Mas a cabeça que invoca cresce ao céu que revoluciona o rudimento de espuma de uma aurora. Eu serei campo, eu serei pastagem, eu estarei com o pescador de vareia, eu estarei com o pastor de Kivu, eu estarei com o monte, eu estarei na ravina. Peraí, junta aí pra gente tirar uma foto aí. O que vocês aí pra agradecer? Não, tirar uma apresentação. Aí tira também, por favor. Agora.